Oi, pessoal! Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e hoje estou usando ele trançado. Estou usando uma blusa verde com vários tons. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. A nossa aula de hoje será entre contos e romances, e para isso teremos uma participação mais do que especial. Despertei a sua curiosidade? Maravilha! Vem comigo! É fundamental quebrar essa resistência. Um dos grandes desafios enfrentados por nós, professoras e professores da educação básica, é despertar o interesse de estudantes pela leitura. Você sabe o porquê? O ato de ler é de grande importância para o desenvolvimento do ser humano. Independente do objetivo, estudo, lazer ou informação, a leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio. Hoje vamos conversar sobre dois gêneros textuais bem populares, o conto e o romance. Antes, é necessário explicar um pouco sobre eles. O conto é um gênero textual marcado por uma narrativa curta, escrita em prosa e de menor complexidade em relação aos romances. A atual variedade literária permite que o conto se apresente de diversas formas. No entanto, como consequência natural da narrativa curta, os contos apresentam alguns elementos que acabam sendo recorrentes. Enredo único, simplicidade, curto espaço de tempo, poucos personagens. Romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas, numa sequência de tempo relativamente ampla. Tem como elementos estruturais narrador, personagens, enredo e tempo. Precisa de motivos para iniciar uma boa leitura? 5 motivos. Apropriar-se de diversos assuntos. Melhorar a memória. Aprimorar a capacidade de aprendizado. Diminuir o estresse. Desenvolver o pensamento crítico. Por tudo isso, valorizar a literatura em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade é tão importante. De cada vez. Leia, leia, leia mais. Se liga no papo. Hoje teremos a participação de Ana Carol Veloso. Ela é professora e escritora. Ela vai falar um pouco sobre seu interesse pela leitura, como iniciou seu processo de escrita e mais. Vamos conferir. Bate-papo com a professora e escritora Ana Carol Veloso. Os medos não fazem sentido. Contos. Professora, poderia contar um pouco sobre como foi o início da escrita dos seus livros? Como e quando você decidiu trilhar esse caminho? Oi, Carla, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Acredito que muitos dos que nos veem agora também gostam de escrever. Eu sempre gostei de escrever. Quando mais nova, escrevia diários, sei que hoje o pessoal escreve em blogs, gosta de contar o cotidiano no Instagram. E é isso. Quando eu era estudante, nos trabalhos em grupo, inventava peças teatrais, paródias de música, ia convencendo ali os colegas a participarem das apresentações. Depois, quando me formei em pedagogia, comecei a escrever com os meus estudantes, para os meus estudantes. E aí, durante a pandemia, tive a oportunidade de participar de uma mentoria de escrita criativa com uma escritora mineira que eu gosto muito, a Laura Conrado. E foi aí que veio a minha primeira publicação. Os Medos Não Fazem Sentido, é um e-book de contos. Eu escrevi um dos contos e todos eles falam assim dos nossos medos, das inseguranças, coisas que nos paralisam. Então já começa aqui deixando uma mensagem para os estudantes da rede.
Se você gosta de escrever, não desiste, não deixa a vergonha te vencer. Acredita no seu potencial. Hoje em dia, a gente tem muitas plataformas online de publicação gratuita. Começa mostrando os seus textos para os seus amigos e segue adiante. Um presente para partilhar. Romance. A temática do livro é sobre o reencontro de duas irmãs, sobre o desejo de conviver e estreitar os laços de amizade e companheirismo em um momento de grande mudança de vida. Qual é o ensinamento ou dica que o livro traz para os jovens? Olha, Carla, é isso mesmo. Esse livro, ele tem duas protagonistas e foi escrito por duas escritoras, eu e a Bruna Oliveira. Cada uma de nós foi contando o ponto de vista de uma das irmãs. Elas são duas personagens com características bastante diferentes e a cada capítulo, cada uma vai contando um pouquinho de como está se sentindo, como está vendo cada situação. Falando assim de um ensinamento, alguma coisa que esse book, que essa história pode trazer aí para quem está nos escutando, eu acho que é a questão da empatia, né? Ele vai falando de como essas irmãs, essas jovens vão crescendo e aos poucos vão descobrindo também as fragilidades, os defeitos dos pais. Ninguém é perfeito, né? E às vezes conforme a gente vai crescendo e vai entendendo melhor as coisas, a gente acaba julgando demais. Então é um livro que fala sobre isso, sobre empatia e que traz bastante temas aí do nosso cotidiano, que infelizmente ainda fazem parte do nosso cotidiano, como o racismo, e que essa juventude precisa pensar, refletir, modificar para amadurecer de verdade, né? Tô falando aqui, essa juventude, nós também temos que nos modificar constantemente. A virada de ano sempre vem com muitas expectativas e planos de mudança ou realização de novos projetos. Quais são os seus planos para 2022 e qual é a sua mensagem para os alunos da rede? Pois é, 2022 chegou, eu adoro essa invenção do ano novo, essa oportunidade ali de recomeçar marcada no calendário. E para esse ano eu estou planejando muitas coisas, novas histórias aí sendo publicadas, quem sabe um livro físico. E desejo aí então para os estudantes que estão nos assistindo um ano de boas histórias. Reforço a mensagem, né, que eu já tinha dito antes. Se vocês gostam de escrever, não deixem se vencer pela insegurança, pela vergonha. Comecem mostrando as histórias de vocês, os escritos de vocês para pessoas que vocês confiam. Entrem aí nas plataformas de escrita gratuita, tem o Wattpad, tem a Amazon para publicação e corram atrás dos seus sonhos, acreditem. Leiam demais, leiam sobre o que vocês gostam de escrever, para conhecer melhor, saber como descrever os sentimentos, as situações. Leiam os gêneros que não são os favoritos de vocês para aprender outras formas, né, de expressar os sentimentos, de contar as coisas e continuem escrevendo. Que 2022 seja um ano de boas histórias. É isso. Tchau! Você prestou atenção? É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Você aprendeu que o ato de ler é de grande importância para o desenvolvimento do ser humano. Conto é um gênero textual marcado por uma narrativa curta, escrita em prosa e de menor complexidade em relação aos romances. Romance é uma obra literária que apresenta a narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas, numa sequência de tempo relativamente ampla. Se liga no desafio. Mergulhe no universo das letras. Escolha um conto, um romance ou qualquer outro gênero da sua preferência e torne-se um leitor mais assíduo. Comece aos poucos, mas não desista. Você é capaz de vencer esse desafio. Mãos à obra. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Entre
contos e romances. Espero que você aproveite bastante essas dicas. Coloque em prática os seus planos. Deixe de lado os medos. Até a próxima aula!